Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a estagiária Midiele e vamos agora para mais uma aula conhecendo a nossa química. Na aula de hoje nós iremos falar sobre as transformações e as propriedades da matéria. Nós já vimos como que é formada a matéria e do que essa matéria ela é constituída. A matéria, além dela ser constituída por substâncias químicas, ela possui uma grande diferença em suas formas e seus estados físicos. E nessa aula a gente vai compreender um pouco sobre as transformações que esses estados da matéria podem proporcionar. Na atmosfera terrestre, nós vamos encontrar a matéria em 3 estados fundamentais: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Não sei se você já percebeu, mas nós temos a água, que é um exemplo de matéria no estado líquido. Nós temos madeira, nós temos diversos outros materiais no estado sólido. Nós temos também diversos materiais no estado gasoso, como é o caso do ar que nós respiramos. E essa matéria, para ela estar no estado sólido, líquido ou gasoso, os átomos e as moléculas, elas precisam estar organizadas de modo que proporcione que esta matéria esteja neste estado. A água é um exemplo de matéria que pode sofrer transformações físicas diferentes. Ela pode sofrer transformações físicas e ir para o estado sólido, e ela pode sofrer transformações físicas e ir para o estado gasoso. As moléculas da água no estado sólido, elas estarão mais agrupadas, mais organizadas, juntinhas, aglomeradas. E no estado líquido, essas moléculas vão estar mais dispersas. Então, vai poder permitir a água estar em um estado líquido, porque quando ela está no estado gasoso, que ela passa para o estado gasoso, a gente chama esse estado de gasoso porque as moléculas elas estão bem separadas, elas não estão agrupadinhas, como a gente pode ver aqui no exemplo do sólido. A gente vê que os átomos e as moléculas representadas aqui, elas estão bem juntinhas. Aqui no estado líquido, elas já estão um pouco mais separadas, mais desorganizadas. E no estado gasoso, essa desorganização dos átomos e das moléculas, elas são ainda maiores. E assim, a gente tem que a nossa matéria, ela pode estar nesses 3 estados, como é o caso do exemplo da água aqui que nós estamos observando, ok? E quando nós temos essa passagem de sólido para líquido, de líquido para gasoso, nós temos algumas transformações físicas e químicas que acontecem. Nesse caso aqui, são as transformações físicas da matéria. Por exemplo, quando nós aquecemos a água e ela passa do estado sólido, vamos pegar um gelo, vamos aquecê-lo e vamos transformar ele em líquido. Ou seja, nós estamos fazendo a fusão deste líquido e transformando esta matéria sólida em líquida. Esse processo é chamado de fusão. Por meio do aquecimento, a gente faz a água sólida se tornar líquida. Se a gente pega essa água, e aquece ainda mais essa água, ela vai passar para o estado gasoso. E esse processo ele é chamado de vaporização. E se nós quisermos pegar essa água que agora está no estado gasoso, passou pela vaporização, e transformar ela em sólido, o processo que nós devemos fazer é a sublimação. Então, será feito um processo onde a água gasosa será transformada em água no estado sólido, ok? Também nós podemos resfriar ou esfriar essa água no estado gasoso. E aí a gente vai chamar esse processo de condensação, porque essa água vai vaporizar, a gente vai conseguir pegar essa vaporização por meio do resfriamento e retornar ela para o estado líquido. Então, quando a gente tiver o estado gasoso
sendo transformado para o estado líquido, a gente tem a condensação. E do estado líquido para o estado sólido, né? Quando a gente quer fazer uma pedrinha de gelo ali, colocar no nosso refrigerante, na bebida, o que a gente faz? Pega uma água líquida, coloca no congelador e aí ela vai se tornar no estado sólido. Então, a gente vai esfriar ainda mais essa água e passar ela para o estado sólido, ok? Portanto, a matéria está em constante transformação. Pode ser física, como estas, que a gente acabou de exemplificar, ou pode ser químicas, que é a que a gente vai ver agora. As transformações químicas, elas são um pouco diferentes das transformações físicas. Nas transformações químicas, as substâncias elas são formadas a partir de outro material já existente, ou seja, vai ocorrer uma reação química para transformar essa matéria. Como a gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre a lei de conservação das massas, na natureza, nada é criado, é sim transformado. Ou seja, nada é criado do nada. Então, a partir de uma matéria, você consegue criar outra por meio de uma reação química e assim vai se transformando novas substâncias, novos produtos vão sendo originados. Na transformação química, a gente consegue observar diversas evidências de que está ocorrendo uma transformação química. Acontece mudança de cor, temperatura, aparece substâncias gasosas, que são aqueles borbulhamentos, aparece também a formação de precipitados e assim por diante. Se nós formos observar uma reação física, igual eu exemplifiquei para vocês anteriormente, a matéria, ela não sofre alteração em sua composição. Como vocês podem observar neste exemplo aqui das latinhas de alumínio, elas estão sofrendo uma alteração no seu estado físico. Elas continuam sendo latinhas de alumínio ou de ferro, não mudam, elas estão sendo amassadas e elas continuam sendo do mesmo material. Agora, observando esse outro exemplo, onde nós temos o fogo queimando a lenha, nós vamos perceber que essa lenha ela vai passar para uma outra matéria, ela vai se tornar um carvão e vai produzir calor, ou seja, está acontecendo aqui uma transformação química. Então, uma matéria que antes era uma lenha vai se tornar um carvão para aquecer alguma coisa ou para queimar, certo? Então, aqui é um exemplo de transformação química. Tem outros diversos também exemplos do nosso dia a dia, como a ferrugem, você vê o ferro oxidar com muita facilidade quando ele está exposto à água, exposto ao ar, e essa matéria ela adquire uma característica de ferrugem. São os óxidos ali do ferro que vão sofrendo deterioração conforme a umidade do ar ou a água vai entrando em contato com o ferro. E a gente chama esse processo de transformação química. Para que a gente compreenda melhor os conceitos de transformações físicas e químicas, precisamos entender os principais conceitos das propriedades gerais e propriedades específicas da matéria, porque são elas que vão diferenciar uma matéria da outra. As propriedades gerais da matéria, ela vai ser comum a toda e qualquer matéria, não vai se diferenciar de uma para outra no geral. Por exemplo, toda matéria vai possuir massa, toda matéria vai possuir um volume. Como nós vimos na nossa primeira aula, a matéria ela é composta por massa e por volume, ok? A inércia, o que é a inércia? É a possibilidade que a matéria tem de manter-se parada, ou então de se manter em movimento. A impenetrabilidade da matéria é a não possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. A divisibilidade da matéria, ela quer dizer que a matéria pode ser dividida em diversas partes, bem pequenas, muito pequenas. A compressibilidade na matéria é a possibilidade de redução do volume da matéria mediante uma aplicação de pressão.
Já a elasticidade da matéria é a possibilidade da matéria regressar ao seu volume inicial após uma força ser aplicada sobre ela. E a indestrutibilidade da matéria é a capacidade de destruir e se criar novamente uma nova transformação, se tornar um novo produto. E a descontinuidade da matéria é os espaços que a matéria possui que não são visíveis a olho nu. Então, são características gerais que as matérias, em sua maioria, vão possuir. Já as propriedades específicas são aquelas que permitem que a matéria seja identificada por meio de uma característica exclusiva de uma determinada matéria. Por exemplo, nós temos matérias que são combustíveis, ou seja, essa matéria ela vai ter a capacidade de reagir com o oxigênio e liberar energia para o meio. Nós temos matéria também que vai ter a capacidade de se oxidar dependendo do meio em que ela se encontra. Ou seja, ela tem a capacidade de retirar elétrons de uma substância, de uma outra substância. Temos também a matéria corrosiva, que é aquela que possui a capacidade de danificar ou desgastar o material por meio de uma reação química. Que aí nós temos, os ácidos, por exemplo. Explosivo é uma característica da matéria específica, que é a capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em um curto espaço de tempo, que aqui também nós podemos citar as bombas, fogos de artifícios e outros explosivos. Como propriedade específica, nós temos também a efervescência, que no caso é a capacidade de produzir os gases e liberá-los em meio líquido, como aqueles comprimidos que você compra na farmácia para azia. E você dilui ele, em água. Então, você percebe que ocasiona, quando você coloca aquele comprimido na água, uma efervescência. Isso quer dizer que está sendo liberado ali no meio líquido um gás. Nós temos também o mais comum, no cotidiano de todos, que é a fermentação, muito utilizada aí na preparação de bolos, pães e outros. Nas transformações físicas, nós temos algumas características que não dependem das transformações da matéria. Ou seja, ela não vai interferir na transformação da composição das substâncias, apenas na sua característica física. Nós temos, por exemplo, o ponto de fusão, que é quando uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Nós temos também o ponto de ebulição, que é quando uma substância muda do estado líquido para o estado gasoso. Temos também, quando há a transformação física, a mudança na densidade, que é a quantidade de matéria que está em um determinado volume. Temos também a solubilidade, que é a capacidade de uma substância dissolver ou não em um determinado líquido. E também temos a condutividade elétrica, que se refere ao caráter elétrico dos materiais, aos quais nos permite classificá-los como condutores, semicondutores e isolantes elétricos. Existe matéria também que vão adquirir nas transformações físicas características de maleabilidade, que vai permitir com que a matéria seja moldada. Por exemplo, o ouro, que é moldável, o cobre. Temos também o magnetismo, que é a propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. A ductibilidade, que é a capacidade do material de suportar a deformação sem se romper. A matéria vai poder ser transformada em um novo material sem se romper, sem se quebrar. A dureza, que é a resistência de um material a deformações pela aplicação de uma determinada força. E a viscosidade, que é a resistência de um fluido ao escoamento, que no caso
nós temos como exemplo, né, o óleo, que tem uma viscosidade. Você consegue observar isso se você olhar apenas fisicamente para esta matéria. Ok, pessoal, então é isso a nossa aula de hoje. A gente falou sobre as transformações da matéria, a gente falou sobre as propriedades físicas, as propriedades específicas, sobre as transformações químicas e físicas que ocorrem com a matéria. E no nosso comentário de hoje, eu quero que vocês coloquem no comentário desse vídeo qual transformação química ou física que você percebeu que acontece diariamente na sua rotina. Até mais!